Bom, sobre essa assinatura do acordo, converso agora com o ex-ministro da Agricultura, professor Roberto Rodrigues. Obrigado, professor, mais uma vez, pela presença com a gente aqui na Band News. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Professor, o que o senhor espera a partir de agora? Será que foram vencidas todas as resistências ou não? Ainda falta muito para que o acordo realmente entre em vigor? Bom, para que entre em vigor, precisa fundamentalmente que o Parlamento Europeu consolide o acordo, aceite o acordo e concorde com tudo, do lado de lá. Do lado de cá, precisa que os 4 parlamentos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, também acertem o acordo. Provavelmente, aqui na nossa região, no Mercosul, os 4 parlamentos vão aprovar rapidamente. Agora, na União Europeia, às vezes, o parlamento vai dar uns meses para a coisa ser resolvida. E mesmo depois resolvido, aprovado pelo parlamento o acordo, o comércio começa imediatamente. Agora, qual é o que falta para que vai segurar um pouco o comércio? O primeiro é que o processo de desgravação de tarifas vai de 7 a 15 anos. Então não é fez o acordo, já sai exportando para a Europeia, a Europeia exportando para nós. Demora um tempo, tem uma lista de produtos, cada produto tem um determinado tempo para desgravação, para que as tarifas sejam reduzidas a zero ou sejam minimizadas ao longo do tempo. Então, é um processo lento, pode demorar meses, 1 ano, 2 anos. Mas, além da desgravação, tem 2 temas fundamentais, que é a questão regulatória da Europa. A regulatória tem dois pontos importantes: cotas. As cotas persistirão, mesmo depois do acordo assinado e fundamentado com o parlamento, e as cotas que temos hoje com a Europa de produtos agrícolas são pequenas, são cotas de volumes muito pequenos. Para o Mercosul, não é nem para o Brasil, é para o Mercosul, são volumes pequenos. Então, o processo de desgravação é que vai dizer quanto a mais das cotas é que vamos exportar. E o segundo ponto são as salvaguardas. As salvaguardas eram um ponto não decidido. A Itália concordou em participar do processo no final do ano passado, como desse ano, quando foram colocadas algumas salvaguardas para a exportação da agricultura. Que salvaguardas são essas? Uma delas é realmente complicada. Diz o seguinte: se determinado produto tem um aumento de exportação para a Europa 5% maior do que a média dos últimos 3 anos, então vai haver uma fiscalização do produto e entre vigor a salvaguarda que inibe a exportação. Ora, 5%, Vitor, é muito pouco. Uma geada, uma chuva de pedra, uma seca, incorpora os 5% a mais ou a menos rapidamente. Uma questão de logística, então 5% é muito pouco para ser um fator de salvaguarda. Mas é um problema. Então isso tem que ser revisitado pelo Parlamento Europeu para ver se vai funcionar essa salvaguarda mesmo, ou o número de 10%, ou 15%, ou 8%. Enfim, salvaguardas que podem interferir na dificuldade de entrar em pleno vigor a comercialização agrícola. Então, tem 2 lados da exportação. O primeiro lado é exportações brasileiras para a Europa, que são basicamente ligadas ao agronegócio, que depende de cotas e salvaguardas. Questão regulatória, ambiental, etc. E do lado de lá, o que vem de lá para cá, também depende de que os nossos parlamentos facilitem essa desregulamentação rapidamente. Então, esse é o processo. Tem um tempo, Vitor, para as coisas funcionarem. Perfeito. E falando justamente da questão política, professor, esses protestos continuam acontecendo na Europa, né? Mesmo essa semana, já com um acordo totalmente alinhavado, apalavrado, os agricultores ainda estão pressionando. Existe o risco de que nessa etapa futura, na aprovação no Parlamento Europeu, haja uma espécie de distorção do acordo ou que esses produtores europeus consigam embutir dispositivos que acabem minando o objetivo inicial do acordo, conseguindo condições mais favoráveis, exceções. O senhor vê esse risco, professor, ou não? São as salvaguardas, né, que eu estou falando agora mesmo, né, Vitor? Os agricultores, sobretudo os franceses, fazem um movimento muito. Até eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho até inveja dessa capacidade de mobilização que os agricultores franceses têm para pressionar o governo da França e da União Europeia como um todo. Eles são vigorosos, disputam, estão lutando pelos seus direitos. Eles estão certos, está certo? O que não pode é transformar esse legítimo direito que eles têm em fatores ilegítimos.
tipo questão ambiental, a questão social, alguma coisa dessa natureza. E as salvaguardas. Então, provavelmente, Vitor, provavelmente o parlamento vai resolver, vai aceitar tudo que foi colocado no acordo. O acordo é feito pelo Conselho Europeu. Agora o parlamento tem que consolidar o acordo para que o comércio, além disso, viu, Vitor? Depois do comércio nacional, cada parlamento de cada país tem que avaliar as questões políticas que interferirão no processo das relações Mercosul-União Europeia para frente, mas não atrapalha o comércio. Então, se o Parlamento Europeu aprovar o que está decidido no Conselho, vai embora, a questão comercial começa com a desgravação. Qual é o risco? O risco é que as salvaguardas sejam consolidadas como estão e que são, obviamente, um limite de exportações. Por outro lado, se isso acontecer, podemos criar salvaguardas também. Por exemplo, o que nós podemos importar que compete com o Brasil? Bebidas, vinhos, champanhes, embutidos de carne, por exemplo, podem trazer uma competição muito forte aqui no Brasil, o que perturba a indústria brasileira. Então podemos criar uma salvaguarda também para compensar o que eles fizerem. Então, tudo agora, Vitor, é negociar permanentemente com o olho nos resultados. E isso só o tempo dirá o que vai ser positivo ou não. Agora, eu não tenho a menor dúvida, Vitor, eu já falei isso para você uma vez, que o acordo aliás, é interessante que a presidente do Conselho Europeu falou, a doutora Úrsula, né? De fato, é um trabalho de uma geração inteira, são 25 anos, é uma geração lutando por esse acordo. Realmente é uma vitória fundamental dos dois blocos, Mercosul e União Europeia. E para a Europa é muito importante, depois que o presidente Trump colocou toda essa mexida geopolítica e comercial no mundo, a Europa ficou meio isolada. Né? Os Estados Unidos de um lado, a Ásia do outro lado, como a Rússia também, ela ficou meio isolada. Então, para ela, o acordo com o Mercosul é importante, é relevante. E para nós, um baita mercado que se abre, tão relevante quanto ou até mais ainda. Então, vai funcionar, Vitor, vai funcionar. Agora, demora um pouco de tempo. O que me chama a atenção é que esse acordo funcionando, entrando em vigor, representa um aval para que outros países ou blocos de países façam um acordo com o Mercosul também, incluindo o Brasil. Porque a União Europeia é exigente, ela tem uma tradição de proteger os produtores vigorosamente. Se esse acordo funcionar, então isso vai servir para a Índia, para os países asiáticos, para o Oriente Médio. Eu acredito que nós vamos ter mais acordos comerciais, o que é fundamental para ele poder com garantia de mercado. Então, estou com muita esperança que o funcionamento do acordo seja um aval para outros acordos comerciais relevantes. Agora, professor, isso mexe com a dinâmica global do comércio, ou seja, pode afetar também relações desses países europeus e até, por exemplo, do Brasil, com Estados Unidos, com China? Como é que são impactados, se é que são impactados esses players, as potências Estados Unidos e China, professor? No curto prazo, não, Vitor, porque, você tem uma ideia, o ano passado, o agro brasileiro exportou 170 bilhões de dólares para o mundo inteirinho. O grande mercado foi a China. A União Europeia é o segundo mercado, com 25 bilhões, quer dizer, 15% do que o Brasil exportou no negócio foi para a Europa. Vai continuar exportando, não vai mexer muito nisso. Então, não acredito em mexida no comércio global, mas vai provocar uma revisão de processo. A China mesmo acabou de colocar agora, há poucos dias, uma tarifa sobre a carne bovina brasileira. Nós exportamos no ano passado 1.700.000 toneladas e agora eles limitaram as exportações com a tarifa anterior a 1.100.000 e a 600.000 for a mais, é uma tarifa de 55%, inviabiliza a nossa produção de carne. Então, esse processo que foi provocado pelos Estados Unidos, de mexer em tarifas unilateralmente, desmonta todo o potencial regulatório da OMC, Organização Mundial do Comércio. Isso significa que o que vai prevalecer daqui para frente são acordos comerciais entre países ou blocos de países. Então, não acredito que vai mexer no comércio de maneira forte, mas vai provocar uma revisão, possivelmente novos acordos comerciais surgirão a favor ou contra o Mercosul e o Brasil. Ô, professor, e em relação a questões regulatórias, ambientais, o senhor mencionava anteriormente aqui, será que vão ter que ser feitas adaptações muito grandes ou não? São pequenos ajustes? O que vai acontecer daqui para frente? Como o Brasil vai ter que se reposicionar em relação a esses pontos?
Boa pergunta, Tabanera. Pergunta muito importante. Talvez a pergunta mais relevante para nós agora seja isso. Nós estamos prontos para isso? E aí, essa resposta é difícil de dar de maneira integral, porque o Brasil não tem uma única agricultura. Não podemos comparar o produtor gaúcho, por exemplo, da Serra Gaúcha, que produz um vinho de primeira qualidade, com o produtor do Nordeste, da Amazônia, ou do Rondonópolis, ou do Espírito Santo. São mundos diferentes, edafoclimaticamente, topografia diferente, solo diferente, clima diferente, etnia diferente, tecnologia diferente. Então, eu diria para você que a grande maioria dos produtores rurais brasileiros está pronta para enfrentar qualquer regulação que venha de maneira normal, decente, correta. Uma parcela pequena vai ter que se adaptar cada vez mais, mas não vai interferir no comércio no curto prazo. É no longo prazo só que as coisas vão acontecer. Agora, uma coisa que pode interferir, e não é uma questão regulatória que nos afete diretamente, é o que é ilegal no Brasil. Por exemplo, desmatamento ilegal. Quem desmata legalmente não é produtor rural, não é quem compete com a Europa, nem com nenhum país do mundo. Quem desmata legalmente é bandido, é invasor de terra, quem faz incêndio criminoso é bandido, em garimpo clandestino, ou seja, tem uma série de leis não cumpridas que são aproveitadas pelo Conselho Nacional, atribuindo essas ilegalidades ao produtor e com isso regulamentando contra o produtor. Mas, na verdade, não é o produtor que faz isso, é bandido. Então, nós temos que acabar com o que é ilegal, definitivamente, para eliminar essa sombra que pode vir a pesar com uma questão regulatória inadequada. Então, existe o risco, sim, você tem toda a razão, existe o risco de que a questão regulatória atrapalhe produtores decentes porque são confundidos com bandidos. Então é preciso eliminar tudo que diz respeito a ilegalidades, invasão de terra, incêndio criminoso, desmatamento ilegal, tudo que é ilegal tem que ser eliminado para a gente não ser confundido com os ilegais. Ô, professor, e como a gente falou aqui no início, são 26 anos de negociação, algo impressionante, né? Mas é uma negociação que já dura mais de 2 décadas. Pois é, né? Que atravessou tantos e tantos governos em todos esses países. Finalmente, agora, vem essa assinatura. Por que isso, professor? Qual foi o fato novo? O que é que permitiu que agora, em janeiro de 2026, viesse essa assinatura? Pois é, já falamos sobre isso ligeiramente. Vitor, eu acho que o fator principal é exatamente a mexida geopolítica do governo norte-americano, né, que isolou a Europa do resto do mundo e deu a ela um peso, um pecado capital. Então, aproximar-se de um bloco como o Mercosul, que é um bloco. Essa questão que foi colocada pela presidente Úrsula e que nós temos uma ligação ancestral, temos mesmo. Até etnicamente, o Brasil foi colonizado fundamentalmente por europeus, né? Portugueses, espanhóis, italianos, alemães, holandeses. Então, a grande força da migração brasileira é realmente europeia. Então, nós temos uma ligação ancestral com a Europa. De modo que esse acordo faz todo sentido, quase que é uma coisa natural. Então, claro, é importantíssimo, é fundamental, é muito bem-vindo. E o grande motivo talvez seja esse mesmo, essa mexida do presidente Trump. Porém, Vitor, há outros temas que interferem no processo também, que é o crescimento da China no mercado mundial, e a própria questão da energia soviética em relação à União Europeia. Há outros temas que exigiriam acordos com países diferentes, que não fossem aqueles vizinhos. E há um outro tema, também mais novo um pouco, e que não é tão relevante, mas é o seguinte: os países do leste europeu que entraram na União Europeia ficaram competitivos em termos agrícolas também, interferindo no mercado interno europeu. Então é preciso que haja essa regulação para que todo mundo participe das mesmas regras, não só a Europa Ocidental, mas a Europa como um todo. São 27 países com outros comportamentos tecnológicos na agricultura. Então há fatores realmente novos, mas me parece que o grande fator é a questão geopolítica provocada pelo presidente Trump. Agora, professor, a gente está falando aqui bastante sobre os benefícios, as vantagens que vai ter o nosso agronegócio. Parece que são indiscutíveis mesmo, né? De fato, isso vai acontecer. Mas a indústria está mostrando alguma preocupação. Estava vendo até um posicionamento aqui da ABMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, dizendo que esse acordo pode ser um risco para a indústria de transformação brasileira, que o Brasil vai precisar repensar e fortalecer
a sua indústria de transformação, especialmente por causa desse acordo. O senhor acha que, de fato, tem esse risco, ou seja, apesar dos benefícios todos ao agro, a indústria pode sofrer com essa concorrência europeia? Sem dúvida, pode sim. Isso é um tema que tem sido bastante discutido, conversa muito sobre essa questão de quanto a indústria, também na área de serviços, quanto isso vai afetar a brasileira e do Mercosul. O Brasil é melhor ainda, imagina o que vai acontecer com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai. Então, de fato, é possível que haja uma perturbação circunstancial em relação à questão industrial aqui no Mercosul. Eu me lembro a esse respeito, Vitor, quando o Mercosul foi criado, em 1991, e havia uma grande preocupação do nosso lado, os produtores rurais brasileiros, de que a gente não competia com a Argentina e seria muito difícil perder mercado à Argentina. O que aconteceu foi o contrário. O Brasil investiu em tecnologia para valer, políticas públicas surgiram e o produtor rural investiu muito fortemente em gestão também e ficamos muito mais competitivos. Quer dizer, a ameaça da concorrência mais forte nos obrigou a investir em tecnologia, em gestão, em inovação, em estrutura, logística, etc. E isso nos deixou mais livre em relação à questão política nacional, ao governo. Né? O Estado se virou muito bem com esses temas todos. Eu acredito que pode haver um prejuízo, sim, circunstancial para alguns setores tradicionais, máquinas agrícolas é um deles, máquinas em geral pode ser um deles também, mas também acredito que isso vai provocar. O empresário brasileiro é muito eficiente, muito efetivo, vai investir em tecnologia, vai melhorar o seu processo e vai competir também, como fizeram na agricultura. É uma questão de tempo. E, por outro lado, há muito investimento europeu já no Brasil. Empresas no Brasil há muitos anos já, são grandes indústrias que operam no Brasil. Elas terão mais espaço e com isso vão trazer mais investimentos em gestão, em inteligência artificial, né, internet das coisas, essa inovação toda da questão da internet que vai acontecer no mundo contemporâneo. Vai precisar abrir mais estrada, mais porto, isso vai trazer investimentos que vão ajudar a indústria pré-existente e será reformada por novas tecnologias. Eu estou muito confiante que esse acordo dará progresso ao Mercosul e ao Brasil, mesmo no setor industrial, com o sofrimento conjuntural, mas no longo prazo será benefício para todo mundo. Afinal, são 720 milhões de pessoas no mercado gigantesco e a Europa poder aquisitivo maior que o nosso. Então, temos uma chance grande de competir em pé de igualdade ao longo do tempo. Até porque também a desgravação para eles será parecida, ter um prazo para que as coisas aconteçam. Bom, professor, em relação à oferta, a gente deve ter um aumento de demanda, né? Então, seguindo a lei da oferta e da demanda, a gente vai ter que ampliar também a nossa oferta, aumentar a produção. O Brasil está preparado para isso e claro que seria algo bom, né? Algo desejável, que haja mais demanda pelos nossos produtos, que a nossa agroindústria cresça. O senhor acredita que vai acontecer de fato esse movimento? O Brasil vai ter que expandir sua capacidade produtiva? Olha, essa sua pergunta é a capital. Sempre, em agricultura, Vitor, a abundância é pior do que a escassez. A escassez você resolve em um ano. Faz um plano de governo, coloca dinheiro, crédito, preço e você produz rapidamente. O país como o Brasil produz rapidamente e resolve a escassez. Agora, a abundância, estoques que não acabam nunca, ficam pesando no mercado. O mercado sabe que tem estoque, então o preço não sobe nunca, fica sempre massacrando o produtor rural. De modo que você ter mais mercados vai, obviamente, caminhar na direção de final do estoque e, portanto, valorizar o processo como um todo. Claro, tem que se preparar para isso. Por exemplo, vou dar um caso concreto. Eu acredito muito, Vitor, que o mercado brasileiro de frutas vai entrar na Europa com bastante vigor. A fruta tropical brasileira é muito admirada, o pessoal tem prazer de comprar uma manga, uma açaí, produtos brasileiros. E o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, mas é o 25º no mercado internacional. Por quê? Não tem estrutura, não tem armazém frigorífico, não tem transporte frigorífico, não tem porto com armazém preparado para esse foto. Então, nós temos que mexer na estrutura para que o mercado europeu de consumidores ricos de frutas possam comprar mais frutas e não precisam produzir mais frutas. Então, não é só aumentar a produção, a cadeia como um todo. Isso vai fazer que as cadeias produtivas
brasileiras e do Mercosul se incorporem às cadeias produtivas mundiais e europeias. É um benefício também. A tua pergunta é difícil de responder. Estão prontos? Estamos prontos, sim. Mas é preciso que a estratégia brasileira contemple esse aumento de produção com crédito adequado, com estrutura logística, com mecanismos de comercialização, com acordos comerciais fulgurantes para isso tudo, com desgravação, enfim, é todo um processo. Por isso que eu digo, não é uma coisa imediata. Amanhã estamos exportando mais fruta. Não. Ou mais café, ou mais carne, ou mais madeira, ou mais celulose. Não é amanhã. Mas ao longo do tempo, sem dúvida, nós vamos melhorar as exportações, aumentando a produção, gerando emprego e riqueza renda no país inteirinho, trazendo investimentos em tecnologia e em gestão para a indústria brasileira. É um processo de ganha-ganha, médio e longo prazo. No curto prazo, alguém vai sofrer, lá e cá. Muito bem, a análise do professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Obrigado, como sempre, professor, pela presença aqui com a gente, pela aula. Muito bom ouvi-lo. Abraço, bom final de semana por aí. Igualmente, conte sempre comigo, viu, Vitor? Estou à disposição sempre. Um abraço. Combinado, abração. Obrigado.